Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Infinitas Ideias, de Nietzsche. O maior inimigo da verdade não é a mentira, e sim a convicção. Os melhores alunos são aqueles que duvidam do conteúdo apresentado e até mesmo dos professores. Existe mesmo infinitas ideias? A gente está aqui para duvidar e testar, trocando histórias e contando ideias, uma a uma. Infinitas Ideias é um espaço aberto para a gente tratar de negócios. E hoje a gente está aqui com um convidado para lá de especial. Ele é esposo da Tamara, ele é pai da Carlota e da Macarena, torce para o Real Madrid, ouve pop rock espanhol, adora automobilismo. Ele é, atualmente, o CEO global da Define Company. Também é integrante, faz parte da família fundadora da Fini. Mas se ele não trabalhasse com isso, ele seria chefe de cozinha. Olha que curioso. A gente está aqui hoje com Manolo. Manolo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Patrick. Obrigado pela apresentação. Fantástica. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Realmente é algo bem diferente, né, do que a gente está acostumado. É a primeira vez que eu participo num podcast, assim que é um grande prazer de participar. E eu acredito muito nisso das infinitas ideias. Show de bola. Muito bem-vindo. Manolo, mas dessa apresentação que eu fiz, né, essa história de seria chefe de cozinha, como é isso? É real? Você cozinha, você tem essa paixão e talvez, se o caminho da sua vida não fosse para negócios da sua família, da Fini, seria mesmo chefe de cozinha? Teria grande chance. A verdade, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de comer. Uhum. Sou grande degustador, vamos falar assim, né? Sim. Não é acaso meu peso e meu tamanho. Mas realmente eu gosto de experimentar coisa nova, experimentar culinária diferente e depois tentar aplicar em casa, sabe? Tentar levar isso para casa, para a família, fazer jantares com amigos. É um prazer que eu tenho. E que eu vejo que realmente se um dia eu hubiera entrado num negócio familiar, provavelmente seria um caminho que eu habría gostado muito. Poxa, que legal. E no fundo tem uma ligação com a Fini, né? Que são produtos alimentícios também, Sim. né? Tem cozinha na fábrica, né? Tem toda uma questão de fórmulas, de receitas, né? Acho que no fundo tem uma relação aí também bacana, né? A empresa proporciona um pouco disso, né? Sim, inclusive é verdade, na nossa cultura está o desenvolvimento de produto. A Fini é uma companhia que inova muito em produto, formulação, em textura, e é algo que eu gosto muito de me involucrar. Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento, de formulação, de ir até o limite do que a gente consegue fazer. E fazer muito bem feito. Chegar até esse ponto de prazer de falar, a gente está desenvolvendo um produto realmente maravilhoso que vai satisfazer o paladar aí de quem consome o produto. Isso é uma de nossas grandes premissas. Show de bola. E você teve a oportunidade, nesse tempo, junto com a Fini, tem aqui nos seus dados, foram 18 anos, já está atuando profissionalmente na Fini há 18 anos. Há 18 anos. Nesse tempo aí de 18 anos, né, já que a gente falou de receita, teve algum produto que você teve uma participação forte ali na criação, na inovação, algum produto que te marcou mais, que teve a sua participação muito forte ali, algum ou alguns que... Aconteceu isso? Teve essa oportunidade? A Fini teve sempre produtos clássicos, que foram produtos clássicos que a gente desenvolveu há muitos anos lá na matriz, na Espanha, que a gente carrega hoje, e hoje são nossos carros-chefes realmente, mas também temos alguns produtos que fomos desenvolvendo com o tempo. Não saberia te falar um específico, mas eu participei praticamente de todos que foram desenvolvidos nos últimos 18 anos dentro da companhia e com muito mais ênfase no produto desenvolvido no Brasil. Tá bom?
nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu realmente estou há 12 anos já no Brasil. No Brasil há 12 anos. Há 12 anos, vou fazer 13 anos agora, Tá. de Brasil, e participando muito ativamente desse movimento. Então, eu tenho muito orgulho de muito produto que a gente lançou, muitos formatos também adequados para o mercado, né? O desenvolvimento de uma linha de monoporção para R$1, que foi um grande sucesso dentro da companhia. Isso foi um insight que aconteceu dirigindo aí com o presidente da companhia, meu tio neste caso. A gente ia por São Paulo, na Marginal, indo para o aeroporto. Certo. E estávamos parados no trânsito, assim, estava infernal, né, esse trânsito aí para o aeroporto. E começaram a chegar o pessoal que vende, né, nos faróis, que vendem essa oportunidade aí quando tem trânsito. Sim. Salgadinho, tá. E lembro que aquele dia meu tio falou, a gente vai um dia conseguir vender nosso produto lá, sabe? Será que vamos ter essa chance ou a gente vai conseguir? E lá que caiu a ficha, lá que a gente percebeu que a gente precisava ter um produto mais democrático para chegar realmente para todo momento de consumo. E desse jeito, dessa conversa, desse momento, depois eu voltei para a Fini, depois de deixar ele no aeroporto, voltei para a Fini, peguei o equipe de marketing e a gente começou a desenhar numa folha de papel o produto para chegar a R$1 na ponta. Hoje é o nosso grande sucesso do tubinho, né? 3 unidades, a monoporção. Mas aconteceu desse jeito. Esse insight aconteceu naquele momento e depois foi um grande sucesso dentro da companhia, né? O monoporção são os pacotinhos de 15 gramas. Pacotinho de 15 gramas, é isso. Perfeito. E nasceu de uma conversa no trânsito de São Paulo. Numa conversa no trânsito de São Paulo, impressionante. O trânsito de São Paulo serve, né, para alguma coisa já para outras várias, né? Muita gente. Com certeza. Não, sensacional. Puxa. E a Fini, né, ela tem 51 anos de existência. Isso Você está há 18 trabalhando nela, né? E quando você nasceu, a Fini já existia Já. também. Queria muito ouvir de você, como você é, né, o fundador, né, é o Dom Manuel, Isso, né, em memória, né, do Dom Manuel. Você é neto dele, né, assim. Tem algumas curiosidades que eu queria aproveitar esse momento, né, assim. Por exemplo, como que a Fini foi constituída do jeito, né, com o segmento que ela é hoje? Como que foi essa história inicial da Fini? Como que do seu avô, né, que é o grande fundador, da parte que você conhece aí para compartilhar com a gente? Muito bom. Bom, é uma história muito longa e muito legal, mas vou tentar sintetizar. Não, mas aqui tem todo o tempo. Temos tempo, perfeito. Pode falar tranquilamente. Fantástico. A verdade é o meu avô, Dom Manuel, ele era uma pessoa muito empreendedora. Ele é uma pessoa humilde, lá da cidade de Molina de Segura, Múrcia. Não era de uma família rica, o Dom Manuel, o fundador da Fini. Ele não era uma família rica, então ele sempre teve que trabalhar muito e para tocar a vida, né? Para sobreviver, vamos falar assim, né? Tá. Mas ele sempre foi muito empreendedor, então acabou entrando em muitos negócios, muito. Desde agricultura até o que a gente tem hoje, né? Como legado, que é a Fini, que é o setor de guloseima, confectionery, no geral, né? Sim. Mas ele, assim, a história dele realmente começou muito humilde. O que eu consigo te contar da história que ele me contou pessoalmente é ele começou distribuindo hortaliças lá na cidade. Então ele plantava, ele colhia e vendia no mercados, nas pessoas da cidade e tal. Certo. Depois ele montou uma fábrica de detergentes. É algo que muita pouca gente sabe, né? Ele montou uma fábrica de detergente. Fábrica, produzia detergente. Produzia detergente. Quando eu falo fábrica, é realmente um cantinho. Mais caseira. É isso, mais iniciando. caseiro, onde ele fazia essa produção, embalava e vendia. Também de forma super regional lá na cidade, sempre se inspirando nos grandes fabricantes e tal, porque ele veia que era um negócio que tinha potencial. Mas foi indo e algumas foi tendo mais sucesso, outros empreendimentos foi tendo menos sucesso, e ele ia pivotando. Eu acho que ele foi muito inteligente em provar, testar, não vai para outro negócio,
Ele foi muito empreendedor nesse sentido. Então, conforme estava lá, já estava pensando em outra coisa. E quando ele veia que não ia ter futuro, pivotava para outro novo negócio. Depois ele passou a fabricar perdigões. Perdigão sabe, é bala de armas. de arma, mas aquela que são feitas para Tipo chumbinho no chumbinhos. Brasil que a gente Exatamente, chama o que vocês chamam de chumbinho. Bala de chumbo, Exatamente, chumbinho. exatamente. Tá, sei. Começou a produzir também disso, também não teve muito sucesso. Foi para o setor de especiarias. Aí estamos falando do ano 65, mais ou menos. Ele embalava espécies, né? Tá. De todo tipo, orégano, toda espécie que hoje tem no mercado. Ele fazia pimenta, moída, não sei o quê. Ele fazia em casa, junto com meu pai, meu tio, minhas duas tias. Quando voltavam da escola, à tarde, eles sentavam lá e começavam a encher saquinho a saquinho, grampear um negocinho, fechar, colocar uma caixinha. Artesanal mesmo. De forma artesanal, na casa, para depois vender fora lá no bairro, né? Na cidade. Daí ele passou também a fazer chá. Então ele fazia o mesmo, bolsinha de chá, colocando o sachinho à mão, tudo a família ajudando. E ele fazendo mais a parte de venda, de distribuição do produto. E assim foi tocando a vida, do jeito que que meu pai, meu tio se criaram, né? No meio de muitos negócios, no meio de muito E a empreendimento. família toda se envolvia, pelo que você E sabe. a família assim, toda, era minha avó, os 4 filhos lá involucrados em qualquer negócio que minha avó estava empreendendo, né? Tá. Daí ele novamente pivotou para um novo setor, que é o setor de licores. Certo. Ele empreendeu, ele começou a fazer licores tipo gin, tipo vodka, tipo... Bom, tinha N tipo de licores, inclusive alguns até mais modernos do que a gente tem hoje, é incrível. Como já era um grande criador de ideias, de coisas diferentes. Eu tenho na minha casa, eu tenho o prazer de ter. Bom, é importante falar que essa companhia já de licores que ele fundou já era chamada Fini. Já era. Foi a primeira empreendimento, vamos falar assim, com o nome Fini. Com o nome Fini foi a de licores. A de licores, exatamente. Isso é. Caramba. E hoje eu tenho o prazer de ter... mesmo, né? Esse perfil de pessoa que vai sempre tentando e fazendo os próprios negócios o tempo todo. É uma coisa da veia mesmo, do sangue. Estava no sangue. Estava no sangue. Realmente estava no sangue. Tem pessoas que têm esse... É o que ele gostava. É o que ele gostava realmente e fazia IVA e ele lutava pelo negócio. Sim. Mas tinha essa capacidade, né, de aceitar fracasso e de ir para outra coisa, sabe? Tinha essa capacidade de movimento. Até que surgiu o nome Fini no empreendimento de licores. Exato. E ele já era inovador com a questão de sabores e você ia contar uma curiosidade de algum Bom, licor aí. A curiosidade, eu tenho na minha casa uma das poucas garrafas que devem quedar no mundo de licor, é um gin de laranja, saborizado com sabor laranja. Uau. Coisa que hoje é algo atual, né? Que estão fazendo a casa de licores e tal. Estamos falando há 50 anos atrás. 60 anos atrás quase, né? E essa garrafa é dessa época? E é dessa época. Está lá em casa. Uau! É um tesouro para a gente, né? Temos vários. Tinha lá. rótulo? Tinha rótulo. E já ia o nome Fini? Já ia o nome Fini. Nossa, que demais! É fantástico, fantástico. Que é demais! É muito bom. É história mesmo da companhia. Tá. E realmente foi uma época assim impressionante quando meu pai me conta, né? Tá. Ele falava que na época dos licores, ele chegava em casa também da escola, depois da escola, e passava a tarde e final de semana limpando garrafa para depois comprava a garrafa, né? Aí tinham que limpar para depois poder ser engarrafado, né? Os licores que eram feitos em uma mini fábrica que ele tinha lá, quase uma garagem que minha avó tinha lá. Sim. E lá eles sozinhos fabricavam tudo, né? E a fábrica de licor durou um tempo? Ele durou um tempo, só que teve como um ponto de inflexão dentro desse empreendimento.
na Espanha, naquela época, hoje o mundo mudou muito, mas naquela época, para você vender um licor, você tinha que sair de casa, ir para o bar, sentar no bar com o dono do bar, colocar um gole de licor para cada um Tá. e tomar junto com ele. O vendedor... O vendedor, mas nesse caso o vendedor era minha avó, era minha avó, os filhos ainda eram novos, Sim. e ele tinha que sair ao bar a tomar, ou seja, ele saía a vender e voltar bêbado, né? Se você pensa assim, né? Se visitasse muitos clientes... Claro, se visitar muito cliente, o negócio, Nossa. o negócio é bravo. E todo dia, imagina como que é isso, né? Sim. E então ele percebeu que era um negócio complexo para se vender. E ele não queria, o que ele falou para mim é que ele não queria que os filhos tivessem essa vida. Daí sair vender, ter que beber junto com o cara, sabe, aquela coisa, né? Sim. Era algo que não agradava muito a ele, né? Sim. E por fim, um dia, a Molina de Segura, lá a cidade onde estava a nossa fábrica, onde meu pai nasceu, onde a família morava. Qual é o nome da cidade? Molina de Segura. Certo. Molina de Segura é uma pequena cidade dentro do estado de Múrcia, Certo. lá na Espanha, né? Uhum. E lá em Molina de Segura era uma cidade muito empreendedora, tinha muitos empreendimentos, de muitos negócios, realmente um povo empreendedor lá. E tinha uma fábrica de guloseimas, a verdade, tinha duas fábricas de guloseimas que estavam indo muito bem. Eram duas famílias que, estavam tendo muito sucesso dentro do setor de guloseimas. Ele olhou para isso com carinho e falou, nossa, se esses caras estão dando certo, eu vou voar nesse negócio. Isso é um pensamento dele, do Dom Manuel. Pensamento dele. Essa foi a mensagem o que ele falou aí para tudo, né? E o que ele pensou naquele momento, né? Nossa, tô legal com o meu negócio, mas, esse negócio de guloseima... Se tem dois aí dando certo... Isso é, tem dois dando muito certo, tem muita demanda e tem pouca oferta. Uhum. E ainda o produto são muito rudimentares, né? Era muito no básico. Ele enxergou potencial e colocou o olho lá. E começou, o grande começo dele dentro do setor de guloseima foi fazendo goma base. A goma base é o ingrediente para você fazer o chiclete. É a base do chiclete. Chicle foi o primeiro produto desse segmento de guloseimas. O primeiro, exatamente. E ele manteve a fábrica de licores e começou o negócio de candies ao mesmo tempo, de forma paralela. Isso é. A goma base, aí ele fornecia isso para alguém ou ele fazia, chegava até o final? Não, ele no início ele fazia goma base e vendia para outras fábricas que faziam que faziam produto final. Então ele vendia goma base para outros, o ingrediente, vamos falar assim, né? Para outros fabricantes. Ele começou desse jeito. Tá. Teve um momento, o timing não consigo te falar, mas teve um momento em que um cliente quis comprar a fórmula dele, de como fazer a goma base, ele queria se fabricar a própria goma base, e isso foi um ponto de inflexão porque ele vendeu a fórmula e o know-how de como fazer esse ingrediente para o fabricante, ganhou um dinheiro inesperado e com isso ele conseguiu investir, aí sim, em uma uma máquina para fazer chiclete. Aí pela primeira vez ele chega no produto final ele mesmo. Exato, e aí conseguiu chegar realmente no produto final. Isso é. Tá. E aí o começo realmente da Fini em guloseima, né? Aí que começa a Fini no caminho que está aí, né? Até hoje. Exatamente. E não para, né? Impressionante como tem cada vez em mais lugares, mais países, né? Hoje a Fini está em mais de 100 países. Exato. No Brasil todo mundo conhece, mas talvez pouca gente não, eu sei de pessoas que conhecem a Fini, mas não sabiam que ela era espanhola, né? Isso é muito interessante. E antes da gente seguir em frente com essa história, o licor foi o momento que foi dado o nome de Fini. Por que foi dado o nome de Fini? O nome Fini é um nome para a gente muito importante, porque é o nome de minha avó. Eu sou muito ruim nesse negócio da avó, né? Avó, mulher. Sim. Isso é. A minha avó... Abuela e o abuelo, né, em espanhol. Abuela, exatamente. E vó e vô. Exatamente. Tranquilo. Ela... Como era o nome dela? Ela se chamava Josefa, o nome dela.
De forma carinhosa a família chamava ela de Josefina ou de Finita, tá bom? Era como um diminutivo, né? Aquele apelido carinhoso que você dá para Sim, para a pessoas, pessoa família, de perto, de familiares. familiar e tal. E então era Finita, 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 por isso que o nome hoje da companhia é Fini. E ela é a grande fundadora dentro da companhia também, sabe? Estou contando a história de minha avó, mas ela estava junto em todos esses empreendimentos. Ele era o grande apoio dele em toda essa história. Inclusive, a grande investidora também. Porque ela, naquela época, quando eles casaram, Certo. ela foi a que conseguiu ajudar ele a impulsionar o negócio de candies que ele tinha, já que ela vinha de uma família um pouquinho mais adinerada, vamos falar assim, dentro da região. Eram donos de um cine, do cine da cidade, do cinema, né? Eram donos do cinema da cidade, De Molina. de Molina Segura. Eles venderam o cinema e a parte que ficou para ela deu tudo para minha avó e falou, vai lá, eu confio aí Nos investimentos, nos investimentos que você empreendimentos. está fazendo, no empreendimento que você está construindo aqui. E foi uma muito boa decisão, sem dúvida. Opa, com certeza, com certeza. Não, e que curioso, né? Assim, é um casal, né? O seu avô e sua avó. Ela tinha uma família já com condições melhores financeiras, ele não, né? E ele tornou-se essa potência, né? Um empresário potente, né? E de expressão global hoje, né? Assim, e mesmo na época dele, ele pôde desfrutar do crescimento na Espanha, na Europa. Exato. Ele realmente passou a vida trabalhando, né? E até o último momento ele trabalhou na companhia. Participou de tudo que a gente estava fazendo, tudo que a gente estava construindo. E é o sonho dele e a gente tenta seguir esse legado que ele deu. Para a gente é um orgulho quando abrimos a fábrica do Brasil ou outros grandes projetos que a gente já teve dentro da companhia. Ele participa. Minha avó foi o primeiro que pisou o Brasil junto com meu pai. Colocaram o primeiro pé aqui no Brasil, minha avó e meu pai. Tá. Depois ele nunca mais conseguiu voltar. Ele veio uma única vez, Ele então. veio antes da gente ter a fábrica no Brasil. Realmente para fazer para entender um pouco o mercado, né? Antes da gente ir na aventura da construção. Aí quando ele chegou, o que ele me falou é que quando ele estava descendo lá em Guarulhos, olhou pela janela a infinidade, né, do Brasil, gigantesco, né, essa grande oportunidade, e falou, nossa, a gente não vai ter fábrica aqui para abastecer tanta gente que tem aqui. Sim. E ele falou, temos que colocar uma fábrica no Brasil. Ele já tinha essa visão desde a primeira visita. Foi muito claro, desde a primeira visita dele. Isso. A pena que a gente tem é que ele nunca conseguiu, nunca voltou, porque já não tinha condições para viajar de avião, etc., para ver o que a gente tinha construído depois, né? Que a gente tem conseguido no Brasil. Isso faz quanto tempo? A Fini está no Brasil há mais de 20 anos, 21, 22 anos. Isso, a Finita... Essa viagem aconteceu há 22. Essa viagem aconteceu no ano 98. Tá. No ano 98, a primeira viagem, a Fini foi construída entre 99 e 2000. No ano 2000 foi o primeiro ano de vida da Fini Brasil, vamos falar assim. Excelente. Do Brasil, eu escutei uma vez, não lembro de quem, eu escutei um comentário, e aí hoje eu vou confirmar se é rumor ou se é real, né? Que a partir disso, dessa viagem, o Brasil começou os trabalhos, comercializar os produtos, e teve em algum momento que a administração, né, começou a duvidar um pouco, né, se o Brasil vai mesmo pegar, não vai pegar, e parece que aí houve, né, uma das suas participações de vir para cá e de repente escutar, ouvir, e essa vinda sua e depois as suas conversas que você levou através dessa vinda fizeram persistir, ainda bem, né, hoje temos Fini aqui pra gente, né, isso assim, estou comentando do pouco que eu me recordo desse comentário que uma vez eu ouvi, eu falei, puxa, isso é fato? Teve um momento que houve uma dúvida da família, vamos continuar, não vamos, e aí conta um pouco pra gente disso, se fato... Teve, assim, o começo de Fini no Brasil foram muito difíceis. Tá. Foram difíceis porque o objetivo inicial era
ter uma fábrica no Brasil, obviamente para atender o mercado brasileiro, mas com uma forte visão exportadora. Sabe? Certo. Ser uma plataforma para a nossa exportação para Estados Unidos e outros países da América Latina, etc. E foi assim como começou. Chegou um momento, teve uma época que 60%, 70% do faturamento da companhia era realmente para clientes de exportação. Certo. O Brasil era muito competitivo como moeda, tinha um custo de produção mais reduzido. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Então, portanto, estar perto de tu principal ingrediente é uma fortaleza para ter um custo bom e ser competitivo no mercado exterior. E isso foi um pouco a visão inicial. Só que essa inestabilidade de moeda, etc., chegou um momento que ficamos fora de mercado, ficamos pouco competitivos e tivemos que olhar para o mercado local. Na época que a gente começou já com mais carinho o mercado local, a gente, como sempre, né, com uma empresa espanhola, você pensa com essa mentalidade de lá e começamos a lançar produtos que a gente entendia que era o que, não sei, o que funciona lá deve funcionar aqui. E foi exatamente o que não aconteceu. O que funciona lá não tem por que funcionar aqui. É exatamente o contrário. Formato, produto, incluso sensorial, formulação. A gente na época, acho que a gente não tinha entendido realmente qual era a necessidade do Brasil. E isso gerou muitos anos de prejuízo dentro da companhia, a família bancando esse investimento, acreditando no projeto, mas como sempre, questionando também. Você acaba questionando-se se vale a pena, né? Todo ano investindo no negócio, até o momento que você fala, bom, quando que vai parar esse assunto, né? E eu falo que foi muito engraçado porque a gente, não sei se foi 2006, 2007, a gente colocou à venda a Fini. Teve um momento assim de falar, bom, a gente não conseguiu, a gente não entendeu o Brasil, a gente não sabe fazer isso. Então, é real mesmo. Sim. Não sabe fazer. Vamos voltar para a Espanha e tocar a nossa vida lá, que é onde a gente conhece e está fazendo muito bem. E a gente vai vender isto, pronto. A grande surpresa foi que a gente colocou à venda e ninguém quis a Fini. Não dá para acreditar. É surpreendente. Ninguém quis se involucrar no... Todo mundo achava um grande pepino, né? Um grande problema. Mal sabiam o que não queriam. Mal sabiam que não queriam. O que não estavam querendo. Isso é. E realmente assim foi um baque para a gente, né? Falar, bom, a gente também colocou pelo preço de custo, sabe? Tipo, não tinha nenhuma grande expectativa, não tinha simplesmente se desfazer de um problema que era para o grupo e continuar tocando nossa vida, né? Graças a Deus, ninguém quis e a gente simplesmente falou, bom, a gente tem isto aqui, vamos fazer acontecer, vamos entender melhor, vamos estudar melhor o mercado, vamos aprofundar, vamos contratar pessoas boas de fora que consigam nos ajudar a desenvolver aqui realmente a categoria. Porque a categoria que a Fini trabalha, na época não era conhecida. E isso foi um dos grandes problemas que a gente encontrou no Brasil. A gente chegou com uma categoria de produto de valor agregado num país que estava acostumado a comprar produto barato, bala muito mais barato. Baratinho. Isso é. E é muito difícil você conseguir mudar a mente do consumidor, né? Falar, experimenta o produto porque vale a pena pagar mais caro. E na época estávamos falando de 3 vezes mais caro do produto tradicional. Então, muita gente não entendia. Desafiador. Muita gente realmente olhava para o produto, gostava, mas falava, 3 vezes mais que aquela outra bala, fica pesado para o bolso, sabe? Sim. Então, esse desenvolvimento, desenvolver a cultura do produto, o hábito de consumo, é um grande desafio que ainda temos hoje. É surpreendente, depois de 20 anos, depois do sucesso que a Fini teve no Brasil, ainda tem muito por fazer nesse sentido de desenvolver o produto, a categoria para o brasileiro, né? Mesmo no Brasil, esse desafio você percebe que existe.
mesmo no Brasil. Tá. O sea, em outros países eu percebi sobretudo que no Brasil. Sobretudo no Brasil. Eu vou falar, sobretudo no Brasil. Quando você vai Ok. para a Europa, Estados Unidos, lá, bala de gelatina é um produto para eles que já estão 80 anos consumindo. 70 anos, quizás Estados Unidos um pouco menos, 50 anos. No Brasil, a gente está há 20 anos. Isso. E há 20 anos, pouca gente consumia. Se a gente pensar de quanta gente realmente está consumindo, é nos últimos 10 anos realmente que o brasileiro começou a consumir mais gelatina. O consumo per capita hoje de bala de gelatina no Brasil, estamos falando de 300 gramas, 400, algo assim, por aí deve ficar. Não temos um dado 300. exato, Tá. mas algo aproximadamente por aí. Ano. Ano. Consumo per habitante ano. Perfeito. Quando a gente fala de Estados Unidos, vai para mais de 3, 4 quilos. Quando a gente fala da Europa, norte da Europa, vai para mais de 5 quilos. Espanha específico é entre 1 e 2 quilos. Sim. Então, ainda é uma categoria pouco consumida, comparando com chocolate, biscoito, outras categorias de doces. Então, tem muito ainda por fazer. Muito chão. Não, tá claro com esses dados. E aí, isso acabou sendo um trabalho gradual, que veio nesses 20 anos de pouquinho em pouquinho, ou teve alguns momentos de salto? Porque chegar onde chegou, né, assim, mesmo tendo esse potencial na questão de consumo de doces, mas hoje a Fini é líder no país, né? A gente, né, eu lembro, eu estava aqui na Fini em 2018, quando numa pesquisa com um instituto sério, mas não tão conhecido, a gente, num top of mind, né, na pergunta de qual a marca de doce mais amada, apareceu a Fini. Eu lembro da genuína surpresa sua como líder, né, do Brasil na época, falando, puxa, a gente em primeiro, né, lugar, assim, as pessoas lembraram da gente, vamos contratar um outro instituto para comprovar isso. E fomos, né, até o Datafolha, né, instituto renomado, já tão sério quanto o outro que a gente fez, mas mais conhecido, e confirmou o quanto a gente é conhecido nesse país e amado, porque era essa a pergunta sem falar marca. Amado, né? Isso, né, a gente sabia que as pessoas gostavam, Claro. mas e aí você como nosso líder falou, pô, mas vamos saber que era a primeira, né? Assim, a primeira, isso foi realmente surpreendente. Então chegar nesse tamanho, a minha pergunta é, houve saltos? Houve momentos assim que percebeu algum salto ou foi algo de formiguinha, gradual? Vocês tiveram muita escutativa para poder fazer essa transferência do paladar espanhol para o paladar brasileiro. Sim. Aí foi lançando produtos, foi aos poucos, foi entendendo a invase. Acho que em primeiro lugar teve o entendimento, né? Entender realmente o mercado, entender os canais de venda, Sim. entender o produto adequado para cada um dos canais, o tamanho, o preço. Acho que tem uma parte mercadológica importante aí que você precisa entender muito bem para se aventurar aí ao mercado, né? Tá. E isso eu acho que foi uma das primeiras coisas, né? Política comercial, etc, etc. Mas eu falo sempre que muitas vezes me falam, nossa, o que vocês fizeram nos últimos 2, 3 anos que vocês bombaram, tá em todo lado, tá. E eu falo, meu, não é um trabalho de 2, 3 anos, é um trabalho de 20 anos desde que a gente abriu essa fábrica aqui. Foi uma autêntica luta, foi um autêntico desafio e um aprendizado constante. O bom que a gente teve a humildade de aprender e de pivotar, mudar, se adaptar na realidade, se adaptar ao mercado. E também a gente foi muito empreendedor no sentido de, vamos a testar coisas, se não dá certo, vamos para outra, vamos a errar rápido e pivotar rápido se precisar. Acho que isso foi o sucesso destes 20 anos, né? Fazer muita coisa, errar muito, aprender, achar um novo caminho, dar certo, é por aí. Vamos continuar. E foi um passinho a passinho. Realmente, a Fini nunca parou de crescer nos últimos 20 anos no Brasil. Menos de 25, 30%. Nunca. Uau, sim. Esse foi o nosso ritmo nos últimos anos. Mas não teve um motivo específico, teve muitos motivos. É uma série de acontecimentos,
gente boa no lugar adequado, no momento adequado, o produto adequado, o investimento adequado também por parte da família. É muita coisa ao mesmo tempo. E muitos testes, muita coisa que deu certo, muita coisa dá errado. Essa combinação de tudo é o que foi levando a Fini até onde chegou hoje, que não tem nada a ver de onde a Fini deve estar nos próximos 10 anos, 20 anos, sem nenhuma dúvida. Porque a gente não para de fazer coisas, não para de errar, não para de se levantar e fazer novas coisas. A gente está no nosso sangue e é algo que é inato de nós. E eu acho que assim, a liderança, né, da Fini, a alta liderança, ela não tem medo de escutar críticas, né? Assim, o que eu percebo trabalhando aqui há alguns anos é que há uma escuta ativa verdadeira, né? Sua e dos líderes que te rodeiam. Né? Qualquer diretor, qualquer gerente que fale, eu preciso de uns minutos para te falar um negócio, você escuta, e escuta mesmo. Depois tem que tomar a frente. E aí eu fico, né, interessado um pouco também aqui no nosso Infinitas Ideias de saber um pouco mais de Manolo também, né? Aí a contextualização da Fini, né, tá feita, mas assim, como que foi, como você, né, e me permita, você não tem problema com falar a idade? Fica tranquilo. 38 anos? Bom, ainda não. Ainda não. Vou cumprir 38 daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Então tá com 37. É isso. Legal, eu tenho 47, vou fazer 48 daqui a alguns dias. E você tem, né, muito jovem como CEO, né, comparado até com outros, né, que a gente vê de outras companhias, e está há 18 anos trabalhando na Fini, há 12, 13 no Brasil. Isso. Como que foi isso? Antes, né, até na apresentação a gente falou da questão do chefe de cozinha, você tem outros gostos, né? Antes de vir para a Fini, né, como é que era? Você estava pensando em fazer alguma coisa da vida ou não? Porque, né, muita gente fala, o que você queria ser quando crescer? Muita gente não sabe o que quer. Né? Você tinha algo assim que você tinha vontades ou não? Levava a vida no momento presente? Eu mesmo nunca tive objetivos assim grandes quando era menor. Quero isso ou quero aquilo. Né? Eu fui levando, a vida foi acontecendo. Como que foi isso com você até chegar no momento de Fini? Assim, um pouco da vida do Manolo, né, antes, né, de ser encaminhado para a Fini. Ok. Bom, a verdade, eu um pouco como você, eu não tinha um plano claro, eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, iba tocando mais no curto prazo, né? Certo. Era bem no curto prazo que eu queria, o que queria fazer e o que eu ia fazendo, né? Bom, estudei lá em Múrcia e bem novo eu fui parar num internado em Madrid. Internato é aquela escola que você fica período integral. Escola que você mora lá, né? Você mora na escola. Você mora na escola, tá. dorme com os colegas, tem uma rigidez bastante dura, tá. mas que hoje, olhando de longe, é algo que me fez muito bem na vida. Hoje, mas me desculpa. Com um carinho especial. Me desculpa a gente interromper. Na minha cabeça, quando falo internato, me parece assim, alunos que aprontavam muito, que bagunçavam muito antes, e não, põe ele no internato. Na Espanha, assim, no meu pensamento aqui, com a abordagem que eu tenho, o internato também foi porque era um aluno, era mais, né, bagunceiro ou não, ou tinha... ou o internato foi eu vou falar que eu era um pouco despistado. Era um pouco, não sei como falar em português. Despistado, desviado, sim, tipo, no sentido... cara, desfocado. Não aceitava o status quo. Exatamente, um pouco desfocado, gostava de ir na minha. Tá. Nessa parte da adolescência, eu comecei a me desviar um pouquinho do caminho correto, né? Tá. E nesse momento de desvio, meus pais olharam e falaram, vai lá para o internado para te colocar no lugar certo. Na linha. No caminho certo, na linha, né? E lá foi uma experiência de vida, né? Foi para mim, porque saí com 13 anos para o internado e até 18. E essa adolescência, me criei lá com amigos. Sim. Realmente foi uma experiência incrível, né? Morar com tus amigos e lá tinha uma rigidez bastante grande, né? Todos os professores lá do internado eram ex-militares. Então eram cara muito exigente, muito disciplinado. Você tinha um horário para almoçar, um horário para dormir, horário para acordar, horário para café da manhã e se você não cumpria, você estava
estava em problema depois, vamos falar assim, né? Estava em problema. Sim. Tinha que fazer direitinho, tinha que aprovar, se não aprovava não conseguia sair final de semana. Então tinha que passar as provas, e não tinha desculpa, sabe? Se você não passava a prova, você não saía. Nem que teu pai fosse lá para te tirar. Não saía. Era a regra da Rígido escola. mesmo, era Isso. regra e tinha que ser Era cumprida. a regra. Então, te incentivava muito, né? Claro. Pô, Tem quero que sair estudar final de pra poder sair, semana, então, sabe? tenho uma amiguinha lá e quero sair, Sim. tem que passar a prova. Senão não tem como ir. E aí que conheci a minha esposa, né? Ela não estava no internado, ela ia na escola durante o dia e depois voltava para casa, Tá. lá em Madrid. E aí que conheci ela. Então sua esposa atual é uma relação desde a sua época de jovem, de 18 anos. Exatamente. Tá. De 18 anos até hoje. Se conheceu no último ano de escola, antes se conhecia, né? Muito legal. E do internato ia direto para a faculdade? Como que era essa transição assim de? Eu fiquei até 18 anos lá e aí quis fazer faculdade de administração, Certo. tá bom? Comecei os primeiros 6 meses de faculdade, comecei a fazer faculdade, eu tinha uma vida. Você que super escolheu boa. fazer administração, Manolo? Desculpa te interromper. Escolhi fazer porque, de novo, eu não tinha claro o que queria fazer, o que ia fazer com a minha vida, mas ao mesmo tempo eu tinha sempre aquelas coisas de, sempre posso trabalhar na Fini, que é uma companhia da família. É uma alternativa que eu tinha aí como opção, né? Tá. E a administração era algo, eu sempre gostei de número, eu gostava de número, eu sempre fui muito bom em matemática, em física, química, Legal. e muito ruim em literatura, muito ruim em História. história, filosofia. Eu não conseguia, sabe? Era complexo para mim, negócio de memorizar, o meu era número, e o número eu gostava e Tinha facilidade. tinha essa facilidade, né? Por isso que decidi pelos Administração. caminhos. Exatamente, por isso que decidi. E fiquei Onde 6 era meses. a faculdade? Era lá em Molina? Lá em Madrid. Não, Em Madrid. Madrid. Foi pra Madrid Eu estava na escola em Madrid, a minha esposa, minha namorada na época, era de lá, de Madrid. Ela foi estudar fisioterapia e incluso encaixei para conseguir estudar na mesma faculdade Tá. dela. E era fantástico, né? Já morava fora, já não estava no internado, morava num apartamento. Sim. Autonomia, liberdade. Tinha autonomia, tinha já meu carro, pegar minha namorada e vamos para a faculdade. Perfeito. Era uma vida muito boa. Legal. Posso falar que muito feliz, né? Naquele momento, imagina, novo, estava muito bem e vivendo essa fase, né? Essa fase que toca viver de faculdade, etc. Sim. E do nada, né? Aconteceu um fato na vida, né? Um problema familiar. Tá bom. Que um dia me ligou minha avó e meu tio, que hoje é o presidente da companhia, me ligaram e falaram: Manolo, sei que você está lá em Madrid, está muito feliz, tua namorada está lá, está estudando, mas precisamos de você na companhia. Para mim foi um baque gigante, né? Porque assim, foi muito ruim escutar isso aí. Eu não queria, não era meu momento, não era. Eu queria viver outras coisas. Certo. Tinha a expectativa de viver. Estamos falando que essa decisão era eu ir morar para a Múrcia, lá, e abrir mão, vamos falar assim, né, de tudo que eu estava vivendo, né, de como adolescente, né, como Claro. menino de 18 anos vive, né, faculdade, viver toda essa festa, e eu queria muito isso. E teve que, assim, eles me sugeriram, não me obrigaram, mas falaram: a gente precisa de você aqui, precisamos de você começar a aprender dentro da companhia, porque, por N fatores, e queremos que você comece a se treinar dentro da companhia para um dia poder ser um grande líder dentro dela. Para mim foi isso, super difícil, mas o que me convenceu foi minha avó, que falou: nossa, você vai aprender aqui em 6 meses o que você vai aprender em 5 anos de faculdade. A vida prática da empresa. Ele falou isso para mim. Falei: bom, tá bom, vou lá, vou abrir mão de tudo e vamos começar. Aí fui lá e comecei bem abaixo. Só como anécdota, quando eu estava estudando, eu tinha uma mesada, né? Certo. Que meu pai dava para poder sobreviver, né? Sustentar lá em Madrid, a para me faculdade, sustentar lá. Sim.
Quando comecei a trabalhar, essa mesada acabou. E o salário que comecei a ganhar lá trabalhando era, tipo, 5 vezes inferior da mesada que eu tinha. Sério? Então, imagina Não, aí, foi traumático. Falei, meu, que decisão eu mudança tomei, radical. né? Que decisão eu tomei. Comecei a trabalhar, Que aí decisão. foi realmente difícil. Meu primeiro ano de trabalho não foi fácil assimilar essa nova realidade, né? E eu não E na cheguei e empresa comecei a trabalhava trabalhar seu no pai escritório. também na época trabalhava na empresa, seu Isso. tio, todo mundo já estava trabalhando na Exato. Meu pai, naquele momento, ele começou a se afastar um pouquinho. Um pouquinho. Isso é. Por isso, exatamente por isso, do motivo de eu começar a trabalhar dentro da companhia já, né? Tá, Para ir suplindo um pouco o trabalho do meu pai certo. dentro dela. Mas estava longe, né? Eu não sabia nada, não entendia nada do negócio. E a primeira coisa que cheguei, me falaram, bom, você tem que aprender como funciona a fábrica, como é feito o nosso produto. Então, vai lá na fábrica, Produção. produção. E me enfiei lá. Então, coloquei a roupa de trabalho, comecei a trabalhar turno de trabalho, então eu entrava às 6 da manhã, saía às 2 da tarde, né? Comecei a fazer turno e a trabalhar com o pessoal da fábrica. Certo. E eles foram meus grandes mentores. O sea, hoje tenho muito carinho, muita gente da fábrica lá na Espanha, que eles me ensinaram a fazer, me mostraram como é feito, como é fazer bem feito, né? E esse é um grande legado que eu tenho aí de todos esses caras que me ensinaram. Não, e muito da nossa essência, né? A produção. Né? O nosso pessoal de fábrica aqui tem um valor que eu acho que nem eles imaginam como tem. Né? Assim, que é dessa história. Né? Você, né? O nosso CEO global começou atuando numa fábrica e hoje tem essa relação e consideração por alguns que estão aí até hoje. Né? Exato. Tem gente, que você falou da Espanha, que estava há 20 anos atrás, que trabalha ainda na Fini da Espanha hoje. Tem muito. Tá. Tem muito. E ainda encontramos, e quando vou para lá, a gente tenta se escapar para sair almoçar junto. Porque, são gente que me apoiaram muito, né? Tá. Tem uns que mais, tem uns que menos, né? Eu lembro de todos. mas realmente, assim, os que me ajudaram, me apoiaram, ficaram juntos, realmente fizeram tudo de forma super mega desinteressada, né? Realmente apoiando, porque são boas pessoas, né? E hoje eu valoro muito eles, Realmente são pessoas que levo aí no coração juntos sempre. E lá que tá as fórmulas, a cozinha, né, a linha de produção. O grande segredo, né? Lá tem, né, muita coisa. O grande segredo, como é feito, né? Como é feito tudo. Sim. Foi um momento, eu passei 4 anos na produção. 4 anos na produção. 4 anos trabalhando lá na fábrica, sem sair da fábrica. Só entendendo como fazer bala de gelatina, como fazer o regalizo, o nosso tubinho, como fazer marshmallow, operando linha, parando linha, participando ativamente, né, Perfeito. de como eram feitas as coisas. E de lá, 4 anos aí depois, no caminho que você, né, teve aí até a decisão de Brasil, que eu estou muito curioso de saber como é que foi de Brasil. Boa. Teve alguma outra área que foi tão relevante ou que durou bastante tempo que você passou ou foi de pouquinho em pouquinho? Minha experiência realmente foi na produção. Tá. E de lá que começaram a surgir as oportunidades. Depois de 4 anos lá, o Brasil estava naquele momento difícil, né? De que não ia para frente e tal. E a gente tinha muito problema de produção. E um dia, meu tio chegou e me falou, nossa, por que você não vai para o Brasil? Começa a viajar uma semana por mês. Você já conhece bem de fábrica, entende bem como tem que ser feita a coisa. Sim. Por que você não vem no Brasil, vai lá, entende em que você consiga ajudar, quais são os problemas, aí você volta para a Espanha, traz e junta um time, sabe, com uma lista de problemas, junta um time e volta de novo com eles para resolver esse problema, né? Fica como um intermediário da planta de Espanha do Brasil, para tentando ajudar o Brasil, né? E eu acho que esse foi mais um cambio, mais uma mudança dentro da minha vida. Chave ali, né? Exato. Porque já não foi só aprender do que estava acontecendo lá na Espanha, sino vir para o Brasil, conhecer um novo país, conhecer uma nova cultura, né? Gostou do que conheceu? Gosta? O pior que gostei. Eu sou um apaixonado pelo Brasil. Porque eu sei que você, inclusive, acabou construindo, né, a família por aqui. Isso é.
Eu me apaixonei de primeira, assim, eu Tá. me apaixonei realmente, eu gostei muito do Brasil e enxerguei muita oportunidade, muita oportunidade. Quando cheguei, vi a fábrica, vi tal, falei, nossa, quanta coisa para melhorar aqui, sabe? A gente realmente estava longe, as duas plantas eram muito diferentes, a eficiência da planta do Brasil era catastrófica, né? Não tinha nada a ver. E isso você já dominava? E isso- Já sabia muito como fazer? Eu não sabia, eu não sou técnico, Sim, tá bom? mas tinha Mas eu sabia visão. o que era fazer bem feito e o que era fazer mal feito, né? Claro. E tinha essa criticidade. E no momento que eu via as oportunidades, já falava, bom, tenho que voltar para a Espanha, tenho que chamar esse cara, falar, vem comigo, me ajudar lá, porque lá tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem não sei, sabe? Sim. Começamos a fazer esse trabalho. Isso foi o primeiro movimento que eu tive dentro da companhia, né? E começando a mostrar um pouco do meu trabalho, né? Tendo a oportunidade de já não ser um aprendiz, né? Como eu estava, né? Que estava na fábrica aprendendo, para já começar a entregar algo de resultado para a companhia, né? E nessa movimentação, o diretor-geral que estava no Brasil, naquela época, que a gente até hoje se dá muito bem, hoje é o nosso CSO Vicente, né? Perfeito. Isso é. Ele falou que queria voltar para a Espanha, ele era espanhol, estava 5 anos no Brasil, trabalhando, ele fez um ótimo trabalho, colocou a Fini no trilho, vamos falar assim, né? Legal. Mas já chegou a hora dele, ele queria voltar, a esposa queria voltar para a Espanha, temas familiares, etc. Tá. E se quedou vaga essa posição. E a família estava em dúvida, bom, o que vamos fazer, a quem que vamos mandar? Não tínhamos, sabe, naquela época, a gente não tinha uma carteira de diretoria, de pessoa aguardando, sabe? Não iba, a gente tinha que pensar muito quem que ia colocar lá, e mais uma posição tão estratégica, né? E naquela época eu levantei a mão assim e falei, oh, eu até gostaria da aventura, né? E, bom, meio que encaixou. Teve alguns motivos pessoais também, familiares, que ajudaram muito na decisão, mas realmente casou muito bem. Perfeito. Eu não entendia nada de negócio, eu só entendia de fábrica. Certo. E a família falou, não, tá bom, vai lá, vai tocar o negócio. Eu tinha 24 anos, né? Era muito novo. Sim. E, bom, fica 6 meses com o Vicente lá, entende o negócio, aprende, e a partir daí você toca aí o negócio, sempre com a ajuda do time, de pessoas, mas assume já essa direção geral, né, do Brasil. E entendia, acho que uma coisa que já é sua, né, Manolo? Dita não por mim, não só é minha opinião, sim, mas conversei até com a Elis, nossa diretora global de RH, que te conhece há um bom tempo também, mas entendia de gente, né? Eu acho que poucos líderes entendem de gente, né? Perfeito. Uma coisa, você é o tipo do cara que, né, entre olhar no espelho para falar de você e olhar na janela e falar das pessoas, quando o resultado é bom, você olha para as pessoas e enobrece elas, né? Quando dá ruim, você vem junto e fala, errei, comi bola aqui, errei ali e tal. Então eu acho que isso é uma característica de poucos líderes. Eu já tenho 48, se você sabe, passei por várias empresas no universo de franchising, que é a minha praia. Sei de CEOs, né, e admiro alguns outros, e outros realmente aprendi o que eu acho que não é um bom exemplo. Eu acho que entender de gente, talvez, né, para uma liderança desse tamanho e tão jovem, né, ter o exercício de ouvir, né, e tomar as decisões certas, assim, parabéns por isso, né, e pelo que fez pelo Brasil aí, Bom, né? sensacional. Foi algo essencial, né? Na verdade, eu aprendi na marra, cheguei no Brasil. Tinha que ouvir, né, as pessoas. Sim. Não tinha, assim, eu cheguei no Brasil, tinha um time muito enxuto e a demanda era muito alta. E aí que aprendi a falar, bom, sozinho não vou conseguir. Sabe, o antigo diretor-geral falou, bom, tudo isso que eu faço. Faz. E esse antigo diretor-geral, até pelo pouco que eu, né, trabalho do monte que ele faz, um pouquinho eu já trabalhei com ele, ele cuida de muitas coisas, é um dom também
fora da curva, Exato. da capacidade de olhar para várias coisas e se envolver e saber de cor a vírgula de certas coisas que eu acho, a gente sabe que é alguém É incrível. Completamente diferenciado. completamente fora da média, né? Assim, a gente Ele é sabe completamente disso fora da média Sim. e a capacidade de trabalho dele era Não dá pra monstruosa. fazer. Quando cheguei e me falou de tudo isso que eu faço, eu quase morria. Eu lembro que ficava das 8 da manhã às 9 da noite todo dia Eu sei. e eu não acabava nunca trabalho, sabe? Não tinha, era demencial, era muito forte, muito demandava muito para As mim. pessoas comuns não acompanham. Exatamente. Não e dá eu pra me eles considero uma só- pessoa comum, me considero uma pessoa, cara, da média, então. na saúde comum. Eu mesmo falei, bom, cara, preciso de ajuda. Isso não vou conseguir. E aí que comecei a ver, né? Bom, preciso me rodear de gente boa que consiga me ajudar. Sim. Aí comecei a entender, comecei a contratar, contratei bem, contratei mal. Quando você contrata mal, você aprende e fala, bom, já sei o que eu não quero. Sim. Como sei o que não quero, agora vou no que quero. Vou procurar exatamente o perfil que eu preciso, que eu quero. Com muita paciência e calma. E a gente foi assim. E eu fui aprendendo que eu não preciso fazer as coisas, né? Que eu preciso arrumar a pessoa certa para que faça esse trabalho. E a gente pode dedicar mais tempo no que realmente, primeiro, no que a gente mais gosta dentro da companhia e no que é mais importante dentro do negócio, né? Então, acho que tem essas duas vertentes. Obviamente, no que eu gosto de fazer eu. Perfeito. Não é algo que eu quero delegar, mas até o momento. Mas o que eu quizás não gosto tanto, ou conheço menos, eu preciso ter a pessoa correta para tocar esse negócio. E isso fez com que a gente passou de uma companhia de 150 pessoas em 2010, quando eu cheguei, a 2.000 funcionários hoje, né? 2.000 pessoas. Sim. E Só na unidade Brasil. só na unidade de Brasil. Nessa liderança Brasil, sim. Exato. E um time de direção muito robusto. E eu me orgulho muito de falar, nossa, eu participei de todas as contratações, de toda a minha liderança direta, Perfeito. sabe? E isso é um orgulho porque hoje tenho um time fantástico tocando o negócio. E não só o time que tem hoje, sino o time que passou pela companhia ao longo do tempo, né? Que também eu fui contratando e eu acho que eu fui fazendo um time, ou seja, fui construindo e contratando pessoas com aquele fit comigo, sabe? Que tem aquela mesma visão que eu tenho, né? De gestão de pessoas, de cuidado com as pessoas, de humildade. Eu acho que isso é chave, isso é muito importante. Ter um time que olha também para pessoas, um time que tem essa humildade, essa capacidade e não querem esse protagonismo. E acho que foi o grande sucesso que eu tenho. Para mim, meu grande sucesso é o time que eu construí aqui no Brasil. Mais que o negócio que a gente construiu. Para mim é o time que construiu, porque esse time é muito bom para qualquer negócio. É um time de gestores. Que bom que eu tenho ele para a Fini. Sensacional. Sem palavras, né? Até eu tomo cuidado, né? Para não elogiar tanto, né? Porque eu também trabalho na Fini, mas são sinceros, né? E a empresa sabe disso. Essa diretora que eu admiro muito, que é a Elisângela, que eu aprendo muito com ela, né? Ela também me contou, né? Que quando ela perguntou o que você quer, né, no começo de carreira dela, antes de ser diretor como gerente, responsável pelo RH, o que você quer que eu, como líder do RH, faça com a companhia? E ela me contou isso, porque eu pesquisei com algumas pessoas antes de estar aqui com você, e ele falou para mim que quer as pessoas na empresa trabalhando felizes. Perfeito. Acho que você conseguiu, né? Assim, a gente está bem contente com tudo que a gente tem feito aqui, e o clima aqui dentro é muito legal. E eu, quando fui contratado por você também, né, você me falava, eu quero, para mim, né, a missão com as franquias da Fini, que é um canal de vendas, nessa empresa multicanal, que está em vários lugares, eu cuido de uma parte, e você falou, eu quero os franqueados felizes. Né? Eu quero que você tenha uma proposta real de negócio e que seja, né, aí falando com as minhas palavras, um jogo de soma não zero, não é onde um ganha e outro perde, onde todo mundo ganha, essa é a sua grande missão. Isso também me encantou. Assim, hoje a gente tem 4 pilares dentro da companhia, né? Tá. Vou falar eles, são crescimento, rentabilidade, cultura e caixa. Mas tudo esses 4 pilares, que dá para falar muito sobre eles, Claro. se sustentam em
uma base que a gente fala, né? Que é a base que sustenta todo o negócio, que é a satisfação. E a satisfação, não só de uma parte, sino de tudo. É a satisfação dos nossos clientes, é a satisfação dos nossos colaboradores, a satisfação dos acionistas. Então, a gente está aqui para satisfazer a vida das pessoas. O consumidor compra nosso produto, ele tem que falar, valeu a pena, sabe? Valeu a pena eu comprar este produto. Ele satisfaz a necessidade que eu tenho. A necessidade que eu tenho. E o funcionário que a gente tem aqui, o único jeito de satisfazer ele é ele estando feliz todo dia, ou a grande maioria dos dias. Isso é ele se sentir valorizado, sentir que tem futuro e sentir N coisas que a gente intenta entregar, porque é o que a gente quer também. Sim. Eu, como CEO da companhia, o que eu quero é vir trabalhar feliz todo dia. Perfeito. E para isso preciso de me rodear de pessoas que entregam essa energia também, né? Tão felizes. E isso é nosso grande desafio. E o que a gente tenta apreciar e cuidar muito dentro da companhia. Cuidar da nossa pessoa para que elas sejam felizes, que é a chave do nosso negócio. E a Fini provou que isso é possível, dando resultados de um crescimento acima de 25% nos últimos anos, sempre até uns muito maior que disso que eu sei, né? Tendo isso e resultado aparecendo, fruto disso também, né? Porque é a consequência. Tem gente que não acredita, que fala, não é possível as pessoas estarem felizes e não ter, né? Tem direita que quer pressão, quer a pessoa estressada, tal. Não. Se a pessoa você pode trabalhar sobre pressão feliz. Sim. Você pode, esse é o nosso jeito. O nosso jeito a gente não descansa, a gente tem meta arrojada. A gente se preocupa, a gente tem... E é engraçado, né? Quando a gente coloca a meta, a gente fala, bom, primeiro, o que dá para fazer? Não, dá para fazer isso, tá bom. Se isso já dá, a gente não vai por isso, a gente vai para isso. O bom não basta. E a gente dá risada. E a gente gosta. A gente dá risada. Não é? Sim, e a gente quer, e a gente vive. quer, e a gente fala, vamos embora, e a gente tem conseguido. Isso. Né? A gente tem um grande risco sempre que é superar essas metas. Que é esse risco de superação, é algo que você treina muito. Que a gente gosta de correr, é o risco de superar. A gente gosta de correr esse risco, de superar mesmo. E se prova que a gente consegue superar e curtindo, passando bem, dando risada e ralando muito e com muita pressão também. Eu acho que é uma combinação de tudo que gera essa satisfação, essa felicidade. Tem. Sensacional. Manolo, dava para a gente ficar mais horas. Acho que a gente trouxe aqui a sua história. Eu acho que essa questão da liderança Brasil, com essa estratégia de pessoas ao seu redor, foi tanto sucesso que você foi promovido. Né? Não é mais o chefe do Brasil, né? Agora é o CEO global. Né? Então, uma penúltima pergunta, eu tenho mais duas. Muito e depois bom. Aqui o nosso Infinitas Ideias tem um desafio que eu gostaria de propor para você, já que a gente gosta de meta, eu também vou dar uma. Acho que vai ser moleza, acho, né? Mas vamos ver. Mas a última pergunta, né? Como CEO do Brasil, de uma unidade no mundo, ficou claro, né, essa lição das pessoas, da contratação, e você olhou e falou, eu vou escolher aquilo que eu gosto mais de fazer ou aquilo que eu faço melhor e vou trazer outras ao meu redor. De repente você foi promovido hoje, né? Já faz quanto tempo que está como CEO global? Estou desde junho de 2020. Ah, bastante tempo. E agora, nessa... Vou fazer 3 anos, vou fazer. 3 anos como, né, cuidando do mundo, né, de todas as nossas filiais, de lugares que a gente comercializa também e não temos filiais. Perfeito. Hoje, como CEO global, né, qual que você vê assim, o principal papel seu e aquilo que você escolheu, aquilo que você faz, né, diferente do que era o CEO Brasil, agora o papel aqui cambiou alguma coisa, mudou alguma coisa do que era? Qual é a visão e aí como é que é a estratégia mais de forma mais macro, né, assim, nesse papel assim, né? Hoje... Bom, o contexto mudou realmente, né? Eu antes era responsável só pela unidade de Brasil. Participava ativamente também visitando as nossas filiais da América Latina, porque estava muito perto, então acabava me involucrando muito lá, mas não com uma responsabilidade direta, sino de uma forma mais indireta, tentando ajudar o máximo possível, né? Mudou muito o contexto para mim no sentido do meu dia a dia.
o dia a dia mudou bastante porque estamos falando de que hoje eu cuido da operação espanhola, das filiais no mundo, que hoje são 7, mas não, são 9 já. E a gente vai para 12 nos próximos meses. Certo. A gente está abrindo muita filial. Perfeito. Cada um com um horário diferente, né? Tem Sim. Fuso. é um fuso horário, né? Um fuso horário completamente diferente, o que me faz, às vezes, às 5 da manhã, ter reuniões com a Espanha. E quando estou na Espanha, de férias ou que seja, ou trabalhando, mas estou lá, Certo. ter reuniões às 10 da noite, 11 da noite aqui no Brasil. Tá bom? Sim. Então, mudou muito minha rotina nesse sentido, mas a ideia foi simplesmente levar essa cultura e essa forma de fazer as coisas que a gente tem no Brasil para o resto das nossas filiais e o resto da unidade de negócio que a gente tem no mundo. Certo. Essa foi a filosofia. Eu tentei levar a cultura para lá e me apoiar de muita gente boa que eu tenho aqui no Brasil para falar, cara, vem comigo me ajudar a fazer isso mesmo que fizemos no Brasil, na Espanha, na França, na Itália, na Inglaterra, ou na América Latina, nas filiais que a gente trabalha. Foi um trabalho bem duro, assim, nos primeiros 2 anos, né? Porque estamos falando de uma mudança de cultura, realmente. Hoje posso falar que a gente está mais integrado que nunca. A gente fala que é One Fini Company, porque a gente realmente é uma companhia, simplesmente com 2 plantas, com 12 filiais. Mas somos uma companhia e trabalhamos todos em equipo, com uma mesma cultura e com essa felicidade de trabalhar. E o resultado prova. O resultado está sendo consequência desse trabalho de cultura. É fantástico ver, né, como a pessoal da Espanha lá, que estava acostumado a outra rotina, né, mudou realmente a rotina, mudou o ambiente de trabalho e hoje eles estão entregando resultados nunca pensados dentro da companhia, assim, realmente incríveis e fantásticos. Então, na parte pessoal, gerou uma demanda grande, Sim. mas, de novo, o grande segredo, o importante não é o tamanho do que você cuida, sino quem são as pessoas que te acompanham e que te ajudam para tocar o negócio e a operação. Show de bola. E eu acho que esse é o meu grande desafio e é onde eu vou ter sucesso ou não. As pessoas que eu elegi para tocar o negócio, né? Uau, super obrigado por compartilhar. E a gente assiste, né? A gente está vendo o Brasil, sim, pelo tamanho que ficou, né, o que aconteceu aqui, mas a gente percebe esse valor de pessoas, seja em qualquer filial que esteja, né? Se tem um bom talento, né? A gente percebe como tem, né, as pessoas boas do Brasil ajudando, tem pessoas líderes globais da Espanha, né, do financeiro, do jurídico, e tem, né, outros talentos espalhados agora por países diferentes para daqui a pouco cada um ajudar o outro, né? Um país está conseguindo ajudar outro e a gente fazer esse intercâmbio aí de uma maneira bem legal. Essa é a ideia, né? Por que eu vou fazer muito bem uma coisa no Brasil, na Espanha está sendo mal feita, de cada lugar ou no Chile não estão conseguindo? Pô, pega esse cara que está fazendo muito bem aqui, leva lá, que ajuda os caras, que assessore. Por que não, né? Eu acho que essa troca é o que faz realmente ser uma companhia global e todo mundo se sentir parte do negócio. A gente está aqui para crescer junto, né? Para ser felizes todo dia junto. Então, temos que nos ajudar e temos que evoluir. E esse time que faz acontecer. Super obrigado por compartilhar. A última pergunta que a gente tem aqui para partir para o desafio e o encerramento é uma pergunta para a gente até desligar um pouquinho desses aspectos profissionais, né? Muito claro que a vida pessoal e profissional são praticamente a mesma coisa, não tem muita separação, mas assim é uma pergunta livre para reflexão, né? E eu gostaria de saber se eu pudesse hoje aqui te dar um presente. Esse presente é uma máquina do tempo, tá bom? Uma máquina do tempo que você vai ter uma viagem pelo tempo, um passeio para você passar uma semana em qualquer época do passado, desde o Big Bang, dos dinossauros, não estamos falando só da sua vida, não. Tá bom. Não é da história da Fini, só para desligar um pouco de tanto que a gente falou dessas coisas, mas pode ser também, você se sinta livre, coração aberto. Tá bom. Eu tenho uma viagem no tempo, eu quero ver o primeiro time de futebol, bom, não vou dar exemplos, mas
Ou eu quero viajar para o futuro, daqui 200 anos, que eu nem vou estar aqui mais, a gente não vai estar aqui mais e tal. Ou daqui uma semana. Você ganhou uma viagem no tempo. Porém, você não tem chance de mudar nada, nem na sua vida. Não é porque vou para o futuro, Claro. aprendo qual que é o jogo da loto, né? Claro. Não. Você não tem chance de mudar nada, nem no mundo, nem em você. É um passeio para você desfrutar de assistir Perfeito. algum momento estando lá. Você escolheria, né, usar esse presente para ir para o passado ou para o futuro? Bom, eu escolheria ir para o passado. E para que época? Eh, Para ver o quê? Para passar uma semana em que lugar do tempo? E onde? Bom, eu acho que eu passaria uma semana, um dia, o que fosse, né? Eu tenho vários seres queridos, né? Tá. Que já não estão aqui. Então, eu acho que eu passaria, e é difícil elegir um. É difícil te falar. Eu queria voltar na época de minha avó, de meu tio, sabe? Então, mas eu passaria tempo com essas pessoas queridas, sabe? Eu gostaria de voltar naquele momento, passar um tempinho, já com mais carinho, sabe? Aproveitar mais esse tempo, né? Que hoje a gente não tem essa oportunidade. Eu vou regular a máquina, vou colocar um pouco de pressão nessa pergunta, eu vou regular a máquina do tempo. Para você ganhar a viagem, eu tenho que pôr em algum momento. Tá bom. Qual é esse momento? Qual é esse momento? Ou qual é essa semana? Ou com que pessoas, em que lugar? Bom, vou pegar um, porque tem que Tá pegar bom. um, né? Ok. Eu voltaria aos 5 anos, 5 ou 6 anos de idade. 5 ou 6 anos de idade. Legal. Quando eu passava os veranos em Mallorca com meu tio, eu ficava um mês, todo ano lá. E Aonde? Mallorca, Tá. na ilha de Mallorca, né? Maiorca. Isso, a família da minha mãe, todos são de lá. E eu passava com ele o tempo, ele faleceu, mas eu tenho um carinho assim, ainda muito, muito grande por ele, por tudo que ele fazia comigo, por tudo que eu vivi. E eu me divertia muito, era um momento assim, cara, era fantástico. É algo das poucas coisas que eu lembro com essa idade. Quando você me fala, o que você lembra com 5 ou 6 anos? É isso. É isso. E assim, e está muito nítido. Eu conto sempre essa história de lá, porque eu curtia muito. É surpreendente, mas me marcou, né? E eu viveria, voltaria lá naquela época, naquele momento. Cara, era muito bom. Muito bom. Super obrigado. Muito bom. Valeu demais. Obrigado, viu? E o desafio vai ser, acredito eu, né? Claro que você já, né, super conhece, né, o produto da Fini, que é a nossa pimenta. Opa, né? conheço. E aí eu sei que você conhece, sei que você já deve ter comido muito, só que eu nunca te vi comer na nossa frente, né? Então assim, Tá bom. eu vou propor que a gente faça um Pega brinde uma? coma e o desafio é tentar ver se você não faz cara feia quando come uma pimenta dessa. Se você consegue manter as expressões. Tá bom. Saúde. 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 Eu também como. O meu também não é a primeira vez, mas eu venho tentando me manter. Eu venho melhorando a cada vez que eu estou experimentando. Eu comecei a experimentar mais Tá agora. forte, é? Tá. A sua opinião. Essa pimenta de fraca, média e forte, Nossa. para mim, é forte. Para Errou. você, para o seu paladar, ela entra como médio, forte ou fraca? Meio. Médio. Bom, esta aqui tá meio para cima, hein? Tá forte, né? Tá meio para cima. Me surpreendeu. Eu adoro. Eu gosto muito. Eu gosto muito, como muito. Quando eu passo pela loja, para nossa franquia, eu compro. Minha filha já dei um pouquinho, sabe, uma pontinha, porque é bem agressiva. E ela curte muito também. As duas? Sim, um pedacinho, Tanto sabe? a Carlota quanto a Sim, Macarena? sim, sim. Dá um pedacinho, ela curte pelo... Essa ardência, essa isso, picante. pelo... Nossa, que é isso? É uma experiência, né? Ah, É um produto que te gera uma experiência. muito. E é bem forte, assim. Parece uma bala, né? A gente não está acostumado. Tem gente que compra pelo prazer e tem gente que compra para tirar sarro dos outros, Claro. dando a pimenta para zoar, falar, bom, come aí, e aí arde pra Exato. caramba. Ó, eu consegui agora, ó, o bastidor tá aqui com a gente, vendo que acho que foi uma das primeiras, né, com você, tinha que ser com você, Sim. que eu não faço a minha cara feia. E você Ah, tá é? sorrindo, passou no desafio. Eu adoro. Super obrigado. Valeu, viu? Bruno, e parabéns. Obrigado pelo pelo trabalho. convite. E obrigado de coração. Muito bom. Foi ótimo. Valeu, cara. Infinitas ideias. Isso Valeu, muito especial.